A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o Diácono Alain e é um prazer estar com vocês aqui. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tiago, eu sou aluno dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes. O meu nome é Ana Luísa e eu sou aluna da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes. Me chamo Larissa e é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos localizados no município de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E é um prazer ter você aqui conosco em mais uma lição. Aproveita este momento para você comentar esta lição, para você curtir, dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que sempre que tiverem novas aulas, elas estarem disponíveis para você. Nessa aula nós iremos aprender a lição de número 2, que é a lição de Hebreus, uma carta sobre Jesus. Nós vamos iniciar agora com a oração. Senhor Deus, eterno Pai, gratidão por mais esse dia, Senhor. Obrigado por mais esse EBD, Senhor, que estamos aqui para aprender, Senhor. Que o Senhor abra a mente dos adolescentes para que eles possam aprender todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui agora. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Rian Braia e estamos aqui para mais uma leitura bíblica que se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E foi isso, adolescentes. Tchau! Larissa, quais são os objetivos da aula de hoje? Adolescentes, nessa aula, nós vamos aprender, apresentar aqui para vocês a visão panorâmica da carta de Hebreus, explicar como Deus se revela através dessa carta e também apontar a superioridade de Deus em relação aos anjos, a Moisés e também a Arão. Vocês trocariam algo de grande valor, algo que tem uma ótima qualidade, por algo ruim? Provavelmente não, né? Eu não trocaria. Sempre que nós temos uma oportunidade, nós escolhemos o melhor produto, o melhor serviço, o melhor profissional, a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor brinquedo, o melhor celular. Sempre que temos a oportunidade, nós escolhemos o melhor. E assim foi com a carta aos Hebreus. Quando o autor escreveu a carta aos Hebreus, ele foi escrever, ele escolheu falar da melhor pessoa. Ele escolheu falar de Jesus, o nosso Salvador. Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, ele é completo e ele é o melhor de tudo que já existiu. E a epístola da carta aos Hebreus, ela nos prova que Jesus, ele é único e suficiente Salvador. Seguindo aqui para a nossa lição, no tópico 1, a carta aos Hebreus. Vocês sabem quem escreveu essa carta? No decorrer da história da igreja, muitos personagens surgiram, como Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e Áquila, e até mesmo Clemente de Roma foram apontados como possíveis autores dessa epístola. Entretanto, como não há qualquer menção de nenhum deles, especificando o nome de nenhum deles, muitos teólogos preferem tratá-la como uma correspondência anônima, uma vez que o seu autor escolheu se ocultar. A única impressão que nós temos é de que ele era um judeu cristão de fala grega, bem familiarizado com o Antigo Testamento, ou seja, ele era muito conhecedor das Sagradas Escrituras. Para quem a carta foi escrita? Os destinatários dessa carta tradicionalmente têm sido identificados como cristãos judeus. Daí o título da carta aos Hebreus. Qualquer leitor atento perceberá inúmeras citações e imagens do Antigo Testamento sendo reinterpretados à luz da vida e da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De forma que essas numerosas citações apontam para a identificação dos destinatários. Porém, não é possível confirmar da onde eram esses hebreus e aonde eles viviam, porque o autor, ele não foi claro e não informou isso. Porém, há uma hipótese de que a carta aponta na direção da cidade de Roma. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? O texto da carta indica que esses judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição e por isso pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo. Entretanto, o autor, como um verdadeiro pastor, exorta e encoraja os leitores a permanecerem fiéis a Deus e não se desviarem. O remetente destaca que eles precisam ser obedientes à palavra de Deus e motiva aos irmãos a servirem ao Senhor de um modo que o agrade com respeito e temor. Todos nós passamos por momentos difíceis e podemos ser tentados pelo desânimo, mas nós não devemos se entregar a esses sentimentos. Antes, nós devemos procurar uma resposta para nossas aflições nas Escrituras. E mediante o contato com a Bíblia é que nossa fé é renovada e fortalecida. Os irmãos hebreus receberam essa carta quando mais precisavam. Você também sempre pode recorrer à palavra de Deus em momentos de dificuldade.
A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Ana Sofia e hoje nós vamos falar sobre apostasia. Você sabe o que significa a palavra apostasia? Ela vem do grego apo, que indica separação, e stasis, que significa posição. Portanto, a palavra apostasia significa afastamento ou deserção. Então, quando falamos da palavra de Deus, apostasia significa abandono da fé. E esse é um perigo muito grande que todos nós corremos. Jesus disse na parábola do semeador sobre 3 terras que a semente até começou a crescer, mas somente uma delas deu fruto. Nas outras 2, uma foi sufocada pelos espinhos e outra foi queimada pelo sol. Então, como nosso Senhor estava falando sobre o reino de Deus como uma semente e a terra, o nosso coração, Ele estava nos alertando para que outras coisas não tomem nossas vidas e acabem nos afastando dele, ou seja, apostatemos. No caso da Epístola aos Hebreus, o problema que eles enfrentavam era a grande pressão por se tornarem cristãos. Primeiro, eles enfrentavam grande rejeição do grande número de judeus que não creram em Jesus, que perseguiram eles e ainda tentaram combater o cristianismo por meio do judaísmo. Em segundo lugar, eles estavam achando que Jesus iria voltar logo, e não que eles teriam que perseverar por várias tentações até que o reino do Messias finalmente viesse. Então, o autor da epístola vem com esses 2 objetivos: fortalecer os irmãos e encorajá-los, além de combater mentiras que muitos acreditavam sobre a doutrina cristã. E todo esse ensino veio para que o povo permanecesse de pé, sem cair em apostasia, permanecendo firme até o fim. E esse foi o Você Sabia de hoje. Tchau, adolescentes! No tópico 2, adolescentes, nós vamos ver o Deus que se revelou em Cristo. Nós vamos perceber que o autor da carta aos Hebreus, ele revela uma verdade fundamental da fé cristã no decorrer da carta. E o que seria isso? O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus em se autorrevelar à humanidade. E essa autorrevelação, ela ocorre progressivamente na história. Então, desde Gênesis, Deus ele vem se revelando ao homem. E o Senhor ele veio falando através dos seus profetas, de várias maneiras. Nós podemos testificar aqui na palavra de Deus. Acompanhe a gente aí. Ele fala por meio de visões. Lá no capítulo 6 de Isaías, o versículo 1, fala assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Ele também falava com seus profetas por meio de sonhos. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 12 ao 13, fala assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por elas. E eis que o Senhor estava acima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Aqui o Senhor está falando a Jacó. O Senhor também falava pessoalmente. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, fala assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O Senhor ele também falava por meio de revelações angelicais. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. E também o Senhor falava por meio de eventos proféticos, palavras proféticas aos seus profetas. Nós podemos testificar isso em Jeremias, no capítulo 1. O versículo 1 e 2 fala assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio
veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Todas estas coisas estão contidas no Antigo Testamento. Deus escolheu se comunicar com a humanidade por meio dos profetas, usando palavras humanas para que a sua vontade fosse compreendida. Essa revelação, ela não ficou limitada a um único formato. Deus também se expressou de outras maneiras, como histórias, poesias, provérbios e mensagens proféticas. As histórias, elas relatavam os feitos que os patriarcas, os reis e os grandes personagens da Bíblia. As poesias, como nós vemos nos Salmos, elas expressavam louvores, lamentos, reflexões sobre Deus. Os provérbios transmitiam sabedoria e prática para a vida. E as profecias traziam tanto advertências quanto promessas, sempre com o objetivo de alinhar ao povo ao propósito de Deus. O papel dos profetas ia além de simplesmente transmitir informações. Eles eram verdadeiros porta-vozes de Deus, encarregados de orientar o povo, despertá-los espiritualmente e convocá-los ao arrependimento, chamando-os constantemente para que eles pudessem voltar os seus corações para Deus. Contudo, essa forma de comunicação vinculada à antiga aliança não era definitiva. Ela era parcial e provisória, pois apesar de revelar aspectos muito importantes da vontade de Deus, ela ainda não representava a revelação completa e plena de quem ele é. Toda essa dinâmica da revelação no Antigo Testamento tinha um sentido de preparação para uma indicação de que algo maior estava por vir. No tópico 2, nós vemos que Deus falou pelo seu Filho. Essa promessa, ela se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a revelação plena e definitiva de Deus à humanidade. Enquanto os profetas comunicavam a palavra de Deus, Jesus, ele é o próprio, a palavra encarnada. Nele, Deus não fala apenas por meio de intermediários, mas se revela diretamente, de forma viva, completa e permanente, oferecendo à humanidade não apenas ensinamentos, mas a própria presença divina em meio a nós. Logo, adolescentes, nós podemos entender que não há nenhuma revelação pendente, porque Jesus, ele é superior aos profetas. Ele é completo. Ele é a única e completa revelação de Deus. Logo, adolescentes, nós podemos compreender que não há nenhuma revelação pendente, incompleta, porque Jesus, ele é superior aos profetas, entende? Ele é a única revelação de Deus. Ele é o Filho que brilha com o brilho da glória de Deus. É a perfeita semelhança do próprio Deus. Assim, o Antigo Testamento, ele se cumpriu no Novo Testamento, porque Jesus, ele é o centro de toda a mensagem da Bíblia, das Escrituras. Glória a Deus. Então, adolescentes, como Jesus, ele é o centro da mensagem bíblica, falando um pouco ainda dessa superioridade de Jesus Cristo, que nós falamos aqui, que ele é superior aos profetas, porque Deus falava através dos profetas. E Deus falou através de seu Filho, Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus das Escrituras. E sobre a superioridade de Jesus Cristo, tratada ali na carta aos Hebreus, a primeira grande mensagem da carta é justamente essa superioridade de Jesus Cristo com relação aos personagens e às instituições do Antigo Testamento. Então o autor, ele se esforça para mostrar que não há nada, nem ninguém, que é igual ou superior a Jesus Cristo. Agora, indo para o tópico 3.1, o autor da carta, ele estabelece um contraste entre os anjos e Jesus, com o objetivo de deixar evidente a superioridade absoluta do Filho de Deus. Primeiramente, os anjos, eles são apresentados como mensageiros, seres criados por Deus para transmitir as suas ordens, suas mensagens e executar tarefas específicas no mundo espiritual e também no mundo físico. Por outro lado, Jesus não é apenas um mensageiro, ele é o Filho, aquele que possui uma relação íntima, direta e única com o Pai. Ser filho significa ter natureza divina, participação plena na essência de Deus. Além disso, os anjos são descritos como adoradores, ou seja, são seres que se curvam diante de Deus em reverência e louvor. Enquanto isso, Jesus não está na posição dos que adoram, mas sim na posição de quem é adorado, digno de receber toda honra, glória e louvor, não só dos anjos, mas de toda a criação. Isso já revela uma diferença gigantesca de posição entre eles. Outra distinção essencial é que os anjos são criaturas, ou seja, eles foram feitos por Deus em determinado momento da história da criação. Jesus, ao contrário, é o próprio Criador, aquele que estava desde o princípio, que participou diretamente da obra da criação e por quem todas as coisas vieram
a existir. Isso reforça que a sua natureza é divina, eterna e soberana. Por fim, os anjos são apresentados como servos, cumprindo as ordens do Senhor, agindo em favor dos que hão de herdar a salvação, ou seja, dos filhos de Deus. Já Jesus ocupa o lugar mais alto, não como servo, mas como rei e senhor, aquele que governa, que reina soberanamente sobre tudo e todos, incluindo os próprios anjos. E no tópico 3.2 diz: Jesus é superior a Moisés. Moisés foi um grande líder do povo de Deus. Deus o usou para tirar o povo da escravidão do Egito e guiá-los pelo deserto. Através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Apesar da importante contribuição dele, o autor convida os seus leitores a olharem para Jesus, a quem Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. A superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés se justifica pelas seguintes razões: porque o construtor é maior que a casa. Porque o construtor é maior que a casa, porque quem constrói a casa, ele teve o trabalho de fazer ela. A obra dele se resultou na casa. Porque o filho é maior do que o servo. Moisés não criou a lei apenas a transmitir ao povo. Ele não era o dono da casa, era apenas um servo. Porém, Jesus é o dono e ocupa a posição de filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu. E porque a sombra é inferior ao que ela representa. Moisés falou das coisas que Deus ia dizer no futuro, mas Jesus tornou essas coisas realidade. Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Então, adolescentes, seguindo aqui para o tópico 3, item 3, Jesus, ele é superior aos sacerdotes. Quando nós vamos ler aqui na carta aos Hebreus, ali no capítulo 4, versículo 14, o autor diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Adolescentes, durante o ministério de Moisés, Deus ordenou a Moisés que ungisse Arão como sacerdote do tabernáculo. Então, toda a linhagem de Arão, que era irmão de Moisés, cuidava ali do templo, do tabernáculo. Eles se vestiam com roupas caras, eles manuseavam itens de grande valor, de ouro. Então, eles tinham acesso ao tabernáculo que mais ninguém do povo das 12 tribos poderiam acessar. E o sacerdote, ele tinha, uma vez por ano, oferecia o sacrifício, ele adentrava no templo, ele adentrava no Santo dos Santos para expiar o pecado do povo. Então, o sacerdote, ele tinha uma função muito nobre dentro do tabernáculo, dentro do templo do Senhor. Olha a importância que tinha o sacerdote. Mas aqui o autor, ele diz, Jesus, ele é o grande sacerdote. E o autor, ele declara ali corajosamente na carta aos Hebreus que Jesus Cristo, em comparação a Arão, ele é superior. O escritor diz que Jesus é um grande e poderoso sacerdote. E quando ele fala grande e poderoso sacerdote, ao qual entrou na própria presença de Deus. O sacerdote, ele acessava aos santos dos santos, mas Jesus, ele acessou a eternidade, ele acessou a Deus Pai, porque ele tinha acesso diretamente e ele tinha conexão direta com o céu e com o Pai. Por isso que Jesus, ele é o maior sacerdote, ele é o grande e poderoso sacerdote. Olá, adolescentes! Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que é a oferta e também o sacerdote que ofereceu o mais perfeito de todos os sacrifícios. Ele hoje está nos céus e ele intercede por nós. Nós podemos contar com a intercessão de Jesus por nós, nós podemos contar com a intercessão do Espírito Santo, mas tudo isso só é possível porque Jesus foi a oferta e, ao mesmo tempo, o maior de todos os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que ele não é sacerdote só da nação de Israel, mas de todas as nações, de todas as línguas e tribos. Então nós podemos confiar sempre na oração, porque Jesus intercede por nós a Deus. Deus abençoe vocês.
Mas Jesus, ele ofereceu o seu sangue na cruz. Ele verteu o seu sangue na cruz para perdão dos nossos pecados e de toda a humanidade. Por isso ele é o grande e poderoso sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Adolescentes, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a superioridade de Jesus Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés e aos sacerdotes. Mas vale também lembrar que Jesus é superior a inúmeras outras coisas. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, de aflição, de lutas, de provações, nós devemos lembrar que Jesus também é superior a tudo isso. Jesus, ele é superior a todo mal, ele é superior a qualquer enfermidade, a qualquer adversidade, ele é superior à tristeza, ele é superior a qualquer momento difícil que você esteja passando. Então, quando você estiver passando por momentos difíceis, lembre de Jesus Cristo e clame a Jesus Cristo, que ele irá te responder, porque ele é o grande e poderoso sacerdote, ele é o Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é Deus e ele é o nosso Salvador. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Arthur e chegou o momento do nosso quiz. E vamos para a primeira pergunta. Qual é a principal diferença entre a revelação de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Alternativa A. No Antigo, Deus falava por meio dos reis. No Novo, por meio dos anjos. B. No Antigo, Deus usava profetas. No Novo, ele fala por meio do Filho Jesus Cristo. C. Antes, Deus falava por meio dos sacrifícios. No Novo, fala por meio das ofertas. D. Antes, Deus falava por meio dos sonhos. No Novo, por meio da lei. E a alternativa correta é a letra B. No Antigo, Deus usava profetas. No Novo, ele fala por meio do Filho, Jesus Cristo. Pergunta número 2. Por que, segundo Hebreus, Jesus é considerado superior aos anjos? Alternativa A. Porque Jesus servia aos anjos durante seu ministério. B. Porque os anjos não possuem livre-arbítrio. C. Porque os anjos são incapazes de ajudar os seres humanos. D. Porque os anjos são apenas mensageiros e Jesus é o Filho exaltado de Deus. E a alternativa correta é a letra D, porque os anjos são apenas mensageiros e Jesus é o Filho exaltado de Deus. Próxima pergunta. Qual argumento o autor de Hebreus usa para mostrar que Jesus é superior a Moisés? Alternativa A. Porque Moisés nunca falou com Deus diretamente. B.
porque Moisés conduziu o povo, mas Jesus ficou no templo. C. Porque Moisés quebrou as tábuas da lei. E D. Porque Moisés era servo na casa, mas Jesus é o filho sobre toda a casa. Tempo na tela. O tempo acabou e a alternativa correta é a letra D, porque Moisés era servo na casa, mas Jesus é o filho sobre toda a casa. Pergunta número 4. Qual verdade fundamental sobre a pessoa de Jesus é apresentada logo no início da carta de Hebreus? Alternativa A. Que ele foi semelhante aos anjos em autoridade. B. Que ele veio para cumprir o papel dos sacerdotes terrenos. C. Que ele era um profeta fiel entre os judeus. E D. Que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E a alternativa correta é a letra D, que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E vamos para a última pergunta, que é a pergunta 5. Qual o propósito do autor de Hebreus ao comparar Jesus com os profetas, anjos, Moisés e os sacerdotes? Alternativa A. Defender que os sacrifícios da lei ainda são necessários. B. Comprovar que o judaísmo e o cristianismo são iguais. C. Mostrar que todos eles formam juntos o caminho da salvação. E D. Enfatizar que Jesus supera todos em autoridade, glória e mediação. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra D. Enfatizar que Jesus supera todos em autoridade, glória e mediação. E foi isso, adolescentes. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas do quiz. E agora voltamos para finalizar a aula. Tchau! E agora, adolescentes, nós vamos encerrar esta aula orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós adoramos a Ti, queremos Te bendizer por este período, meu Deus, na Tua presença, de aprendizado. Meu Pai, que fique em cada coração todo o ensino e que o Senhor complete, Espírito Santo, aquilo que seja necessário a cada vida e a cada necessidade. Oramos já gratos por tudo em nome de Jesus. Tchau, tchau, adolescentes. Tchau, adolescentes. Tchau, adolescentes. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Tá, vou falar da lição, aí você inicia orando, Thiago. Meu Deus. Amém, vamos lá. Nossa, Deus. O Senhor, ele falava de várias maneiras pelos seus profetas, né? Gente, eu não consigo parar de falar o né. No decorrer da história da igreja, personagens como Paulo, Lucas, Barnabé, o apóstolo Silas. Não. Apolo, Silas. Agora nós vamos para um momento muito especial da nossa aula. Tá bom? Vai pro código, Não, fica até engasgado. Tá bom? Geraram ali os judeus, né? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?